Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Crise no Afeganistão, um olhar espiritual. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, tranquilo? E antes de nós começarmos, recadinho rápido. Você tem interesse em participar dos nossos grupos de WhatsApp onde há conversas, onde as pessoas podem postar conteúdos, fazer perguntas, interagir? Se você tiver interesse, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário dessa reflexão o link dos nossos grupos. Então basta você clicar e você poderá participar dos mesmos, tranquilo? Muito bem. Então vamos falar sobre esse assunto que no mês de agosto esteve aí na mídia, né? Todo mundo falando, e é um assunto que desperta em muitas pessoas o interesse de ter um olhar mais espiritual sobre essa questão, não é? Então vamos lá. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. Recentemente, o mundo todo se surpreendeu com a crise do Afeganistão, país que é sinônimo de guerras e misérias em nossas mentes, mas que foi sacudido pela volta dos extremistas do Talibã. Tal fato surpreendeu o mundo e deixou muitos estudiosos da espiritualidade em dúvida. Afinal, como explicar o que parece ser um aparente retrocesso no país, já que todos os indicadores pareciam apontar para o contrário? É isto que tentaremos responder a partir de um olhar espiritual. Antes de tudo, é preciso compreender que esta é uma região instável política e economicamente há séculos. Trata-se de um país que ainda não conseguiu se acertar em razão das diversas disputas internas e externas que incidem sobre a vida de seus cidadãos. Tais disputas, a longo prazo, deixaram o país em péssimas condições, altos índices de criminalidade, baixíssimo respeito aos direitos humanos, violência de toda a ordem, analfabetismo, sendo uma das suas principais fontes de renda a venda de ópio para a Europa. Nos últimos anos, com apoio do exército americano, o país rumava para melhores ares. Com a reabertura das universidades, a inclusão das mulheres na educação e com o fortalecimento das forças armadas que se preparavam para proteger o país quando as forças militares dos Estados Unidos se retirassem. Porém, bastou que os militares americanos se fossem para que os extremistas tomassem o poder muito rapidamente, deixando o mundo todo com expectativa e ansiedade sobre os próximos passos deste movimento que, como dito no começo dessa reflexão, chacoalhou a política internacional. Sem entrar propriamente em méritos de natureza política, nem fazer qualquer juízo de valor sobre a presença estrangeira no país ou sobre quaisquer outros fatores culturais e religiosos, pensemos, por que ainda existem locais assim no mundo? Grande parte dos estudiosos em matéria de espiritualidade tem a sensação de que a Terra já deveria estar noutro patamar, que já deveríamos ter superado quaisquer crises existentes entre nós. Enfim, que já temos tecnologia e discernimento suficiente para saber que nenhum estado de opressão levou qualquer país a um triunfo, certo? Contudo, consideremos o seguinte: a nossa espécie Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, teve sua origem há aproximadamente 100 mil anos atrás. Isto quer dizer que se voltássemos àquele tempo, encontraríamos pessoas semelhantes a nós mesmos, com a mesma aparência e capacidade mental. Muita gente não sabe disso, e quando pergunto como você imagina
a aparência dos nossos ancestrais de 100 mil anos atrás, a pessoa sempre descreve mais ou menos assim, aquela figura, né? Ainda meio macaco, meio homem, né? Toda peluda, etc. E se foi isso que você imaginou, se foi isso, então você imaginou o homem Homo habilis, que foi extinto há 700 mil anos atrás. Há 100 mil anos, nossos antepassados eram exatamente como somos hoje, embora provavelmente sem tantas variações de cor de olhos e de pele, e já estavam espalhados por boa parte do mundo, buscando sempre novas fronteiras. O que sabemos desses povos é praticamente restringido por análises de DNA que permitem compreender em linhas gerais os processos migratórios. Tudo mais é imprecisão na escuridão do tempo. Somente em torno de 10 mil anos atrás é que surge a agricultura na Terra. E somente há uns 6 mil anos é que surgem as primeiras civilizações. Tudo o que ocorreu antes disso praticamente não deixou rastro ou são imprecisos demais para que formemos uma opinião concreta. Assim, vejamos bem, se nossa espécie já perambulava por este mundo há 100 mil anos, porém há apenas 6 mil anos atrás é que conseguimos rumar para uma civilização, isto quer dizer que tudo o que ocorreu nos 94 mil anos antes disso praticamente desapareceu. Isto é, nossos ancestrais não deixaram rastros que chegassem ao presente. Diante de tudo isso, pergunto: você acha mesmo que já deveríamos ter superado nossas dificuldades? Nós começamos a escrever há cerca de 6 mil anos atrás. Estamos ainda na infância espiritual. É certo que nos últimos 1000 anos a humanidade se transformou rapidamente. O advento da ciência e da tecnologia abriu caminhos sem precedentes. No começo do século passado, estávamos tentando fazer algo que pudesse voar. Hoje falamos em explorar o planeta vizinho, que é Marte. A humanidade, pelo menos para mim, fez um verdadeiro salto com varas na história. Graças às inovações da ciência e da tecnologia, nosso mundo mudou profundamente. Porém, algumas coisas ainda estão mudando lentamente. Hoje olhamos para o que acontece no Afeganistão com assombro. No passado, olharíamos? A própria sensibilização humana perante o fato mostra para mim um certo avanço neste sentido. Quantas e quantas vezes a humanidade já se digladiou no passado sem gerar a menor preocupação em povos vizinhos. Hoje, e a pandemia escancarou isso, não dá mais para pensar no mundo como uma coletânea de pequenas províncias. O que se faz num ponto afeta o todo. Por esta razão, penso, vemos no Afeganistão e veremos em diversas outras partes do mundo os últimos percalços do autoritarismo, que fatalmente desaparecerá da face do planeta no correr dos séculos. Sim, séculos, pois não sou partidário da ideia de que a humanidade se reformará no prazo de algumas poucas décadas. Agora reflitamos. Abre aspas. Ora, a Terra não é um mundo em que o progresso se faça rapidamente e por via da persuasão e da mansuetude. Não vos admireis, pois, que muitas vezes seja preciso tomar da espada em vez da cruz. Fecha aspas, Revista Espírita de 1862. Allan Kardec, Ensinamentos e Dissertações, César Clovis e Carlos Magno. Outra citação. Questão 743 de O Livro dos Espíritos. Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Outra questão, 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Resposta: a liberdade e o progresso. Questão 744A. Se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade,
como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação? Resposta: subjugação temporária, para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Vamos a outra citação. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Resposta: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, dever-se-á por termo as provas do próximo. A interpretação desses trechos, no contexto dessa reflexão, eu deixo ao caro ouvinte. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.